Segunda aula de revisão sobre Roma Antiga, então a gente vai continuar falando agora sobre a República. A República foi instaurada entre 509 a 27 a.C., quando houve um choque entre um dos reis, que era etrusco, com um dos patrícios, provocando o fim dessa monarquia. O rei acabou sendo deposto pelos patrícios, que era a classe social dominante, durante o período monárquico, e aí foi implantado então o regime republicano. Os antigos reis então foram substituídos pelo Senado, que era o principal órgão formado por patrícios mais ilustres com cargos vitalícios, e os magistrados que exerciam o poder executivo eram eleitos pela Assembleia Centuriata para um mandato de 1 ano. Dentro dessa formação dos magistrados, nós temos a divisão dos cônsules, que eram responsáveis pelo comando dos exércitos em tempos de guerra, além de presidir o Senado e os comícios. Nós tínhamos depois, então, os censores, que faziam a contagem da população, mantendo e controlando a conduta dos cidadãos, supervisionando as despesas públicas. Depois nós tínhamos os pretores, que eram os responsáveis pela justiça, os quetores, que cuidavam principalmente do tesouro público, os edis, que tomavam conta dos serviços públicos, então eles eram responsáveis pelo abastecimento da cidade, segurança, pavimentação das ruas e organização dos jogos públicos. Dentro dessa formação também teria o tribuno da plebe, que era um dos plebeus que representavam essa classe perante o Senado. As assembleias que formavam o poder legislativo eram praticamente assembleias populares, com uma diferenciação. Nem mulher e nem escravo poderia fazer parte de nenhuma assembleia, porque eles não tinham direito nenhum de participar de nenhuma das decisões políticas dentro de Roma. Por causa dessas diferenças que ocorreram entre patrícios e plebeus, nós vamos ter então várias lutas sociais desencadeadas pelos plebeus, que buscavam mudanças, melhorias para a sua classe. Então os magistrados, como a gente sabia, eram os que elegiam, os patrícios eram que os elegiam os magistrados e os senadores, que poderiam ser eleitos para esses cargos. Plebeus não poderiam ser candidatos a nenhum cargo magistrado e nenhum cargo de senador. Então, os patrícios viviam revezando entre magistrados e senados. Na época da República, então, ocorreu vários conflitos entre os plebeus e os patrícios, onde os plebeus acabaram formando um exército próprio, retirando-se de Roma, e acabaram forçando os patrícios a ceder várias concessões referentes aos plebeus. Por exemplo, uma delas era os tribunos da plebe, que eles ganharam o direito de eleger um plebeu para as assembleias. Depois nós vamos ter a lei das 12 tábuas, que vão ser as primeiras leis escritas na humanidade. Outra conquista dos plebeus vai ser a autorização do casamento entre plebeus e patrícios, que era proibido ainda nessa época. Depois os plebeus vão conquistar uma das leis, Lei Licínia Cestias, onde eles vão ter o direito de ocupar magistraturas inferiores até chegar ao consulado e à ditadura, que nós vamos explicar mais na frente. Uma das outras conquistas importantes é que os plebeus conseguiram abolir a escravidão por dívidas. E uma das últimas leis conhecidas, a Lei Hortência, é que todas as decisões
aprovadas na Assembleia da Plebe seriam aceitas como lei, independente se o Senado aprovasse ou não, se tivesse a maioria ou não. Então, esse direito ficou conhecido na nossa história hoje como plebiscito. Então, a maioria venceu o plebiscito, então se torna uma lei. Então, essa é uma das características das lutas sociais. No período de expansionismo romano, foi um período de guerras, de expansão territorial, os romanos vão travar uma rivalidade com Cartago, que fica na África, né, pela hegemonia econômica, política e militar do Mediterrâneo. Então, nesse período aí, Roma vai conquistar praticamente a Península Itálica, expandindo seu território para o sul do continente. O expansionismo comercial e militar de Cartago, tanto para a Ibéria, na costa da África, como para a Sicília. Então, vão ter 3 momentos importantes dentro dessas guerras púnicas, que é a primeira, a segunda e a terceira guerra púnica. A primeira guerra púnica tinha como objetivo a conquista da Sicília, que era uma região muito rica em produção de trigo. Se vocês olharem no mapa aqui, a Sicília é uma ilha, Panormo, né? E Carales. Então, eles tentaram conquistar essa região e essas regiões acabaram passaram ao poder dos romanos durante a Primeira Guerra Púnica. A Segunda Guerra Púnica, nós vamos ter aí as áreas relacionadas ao domínio romano quanto ao domínio de Cartago. Qual é essa principal característica? Nesse período aí, Cartago deixou de ser uma grande potência africana, que era rival de Roma, né? E grande parte da Península Ibérica, que era protegida por Cartago, passou a ser dominada pelos romanos. E a Terceira Guerra Púnica foi quando que praticamente os romanos destruíram Cartago, reduzindo seu território e fazendo essa região pertencente também à região da província de Roma. Então, Cartago foi incorporada ao Império Romano, propriamente dito assim. Quais seriam então essas consequências, né? O comércio que interligava Roma e as principais províncias de todo o Mediterrâneo cresceu, né, permitindo um grande desenvolvimento das atividades agrícolas. Só que na própria Itália, né, como se diz, a prática da agricultura praticamente desapareceu. Surgiu uma nova classe social, que eram os cavaleiros ou os homens novos. Quem que eram esses cavaleiros? Eram formados por comerciantes, banqueiros, arrendatários, cobradores de impostos, publicanos. Com o empobrecimento dos patrícios, que é uma das outras consequências, eles passaram a depender de cargos públicos para manter o seu nível social. Então, eles passaram a ser dependentes da exploração fundiária. Perdeu o poder, um pouco, praticamente, né? Então, a plebe, que era marginalizada pelo aumento do número de escravos, passou a ser sustentada pelos homens novos, aqueles cavaleiros, né? Ou pelo Estado, que distribuía entre eles o trigo e proporcionava espetáculos circenses gratuitamente. Era como a gente falava, política de pão de circo, que tinha como principal meta, né, a alienação da plebe romana, a questão política. Dava-se o pão para se fazer o circo em relação à política. E, consequentemente, também houve uma grande assimilação da cultura helenística, né, o contato, né, dos romanos com o Oriente e com a parte da Macedônia. Não preciso nem dizer, então, que com essa expansão, o exército acabou se tornando profissionalizante e os soldados passaram a receber o soldo, que eram os salários. O que então ocorreu para que a República não tivesse tanto destaque assim em relação aos outros períodos, né? Ela passou por uma crise. Essas crises foram provocadas principalmente por essas guerras, né? Que mantinha
o controle, o poder de Roma em relação à conquista dos seus territórios. Os clientes que serviram de instrumento na luta política, né, também tiveram suas consequências. E como o exército se tornou profissional a partir de uma reforma que teve, ele foi constituído então como um instrumento político na mão dos generais. Foi onde que deu força para que os generais, os militares, implantassem a ditadura durante o período militar, que era governado pelo primeiro triunvirato e o segundo triunvirato. Mas além dessas crises relacionadas à guerra, nós temos também aí os irmãos Gracos, né, que foram os últimos, vamos dizer assim, cônsules que tentaram implantar reformas a fim de libertar a plebe do seu estado de submissão e, consequentemente, trazer inovações melhores para Roma nesse período. Então, nós tivemos aí Tibério Graco, que propôs uma reforma com finalidade de redistribuir as terras pobres entre os pobres do estado. Seu plano foi praticamente criticado com forte oposição e ele acabou sendo assassinado. O seu irmão, além de dar início à reforma agrária, que era o Caio Graco, ele contou com o apoio daquela classe que surgiu, né, que é os cavaleiros. Instituiu uma lei chamada frumentária, que barateava o preço do trigo, facilitando então seu consumo pela plebe romana. Foi perseguido, sofreu oposição e, consequentemente, ele acabou pedindo um dos escravos que o matasse, dando fim à sua vida. Então, nesse período aí que nós temos da crise, vai surgir então o governo, né, dos militares, a ascensão dos militares, que é o que nós iremos trabalhar na próxima aula, que sobre Roma Antiga, que vai ser a ditadura.